Qual a verdadeira história da Umbanda? Veio mesmo de Angola? Foi Zélio quem fundou a Umbanda? Começou no Brasil com os primeiros escravizados, será que é isso? Vem comigo, deixa eu contar para você aquilo que ninguém explica, aquilo que ninguém conta para você. Bora pro vídeo. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa. Umbandiboa no 12º ano da série, 12ª temporada do Umbandiboa para vocês, sempre melhorando a qualidade técnica, sempre trazendo assuntos importantes. E você pode pensar que eu vou falar da mesma coisa, mas você está enganado. Galera, antes de mais nada, deixe esse like, que o like é importantíssimo. Dá o like, você sabe que esse vídeo vai ser muito importante. E esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar aqui no canal. Primeiro, porque eu estudo muito sobre esse tema. Segundo, porque eu considero esse assunto extremamente importante para qualquer umbandista. Hoje eu quero fazer uma viagem pela história de forma tranquila, de forma de boa. Vamos bater papo, mas mostrando fatos que ninguém comenta. E eu gostaria de saber o porquê que ninguém fala dessas coisas. Tem muita coisa importante nesse vídeo que todo umbandista tem que saber. E olha, no final do vídeo eu vou contar para você o maior e, na minha opinião, também o melhor de todos os segredos. Mas antes de mais nada, quero que você conte para nós aqui do canal como que é a Umbanda aí do seu terreiro. Faz caridade ou cobra por alguns trabalhos? Faz qualquer tipo de trabalho? Tem deitada e iniciação? Tem coroação? Faz corte? Tem Exu, não tem Exu? O que você gostaria de mudar aí no seu terreiro? E lembra você que esse debate é extremamente importante para que todo mundo entenda que a Umbanda ela é diferente em cada pedacinho do Brasil e também diferente lá no exterior. E já tem tempo, pessoal, que esse debate de onde e como a Umbanda surgiu acontece. Isso não é novo. De tempos em tempos, esse assunto volta à tona e começam as discussões. E eu já quero deixar claro que a minha intenção com esse vídeo é trazer luz, fatos que permitam que nós possamos falar mais apropriadamente e, acima de tudo, que nós possamos decidir por nós mesmos sobre qual é a verdade de tudo isso. E vamos lá, pessoal. Normalmente existem 3 correntes de pensamento sobre o início da Umbanda. Primeira, a Umbanda veio da África e sempre existiu. Segunda, a Umbanda começou no Brasil com os primeiros escravizados. Terceira, a Umbanda começou com Zélio de Moraes em 1908. E parece brincadeira o que eu vou falar para você agora, mas na minha visão, na minha opinião, essas 3 sentenças, essas 3 correntes estão certas e erradas ao mesmo tempo. Mas não adianta ficar só de blá blá blá, ficar falando. Tem que mostrar o porquê das coisas. Um dos erros mais comuns é acreditar que quando falamos de religiões afro-brasileiras, estamos falando apenas da Umbanda e do Candomblé. Essa ideia é muito comum, gente, porque como a Umbanda e o Candomblé foram as religiões que realmente se destacaram, que se difundiram mais no território brasileiro, né? É comum que as pessoas acreditem que só existam essas duas. E isso leva a um horizonte muito estreito, a uma ideia muito pequenininha. Inclusive é por essa falta de entendimento sobre o que são religiões afro-brasileiras e quais são, é que as pessoas confundem inclusive Umbanda com Candomblé. E a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu quero citar algumas religiões de matriz africana para você entender como isso é grande. Nós temos Umbanda, Candomblé, lembrando que o Candomblé se divide em 3 grandes nações. O Candomblé Banto ou Candomblé de Angola, o Candomblé Jeje e o Candomblé Queto ou Candomblé Nagô. Mas também temos Toré, Pajelança, Babassuê, Terecô, Encantaria, Tambor de Mina, Batuque, Calundu, Cabula, Catimbó, Jurema, Xambá, Jaré, Macumba, Quimbanda. E olha que eu nem estou citando todos. Quantas religiões diferentes eu citei, eu acabei de falar para você. E galera, tenho certeza que eu esqueci de muitas religiões. Coloca aqui nos comentários qual foi a religião que eu realmente esqueci, para até a gente trazer isso para a nossa conversa, para o nosso debate.
Primeira situação, todas essas religiões têm raízes africanas, mas são manifestações sagradas, religiosas, tipicamente brasileiras. E podemos até falar que acho que a religião que mais expressa o original de África seria o Candomblé Jeje, mas mesmo assim no Brasil existem adaptações. Segunda situação, essas religiões não se iniciaram ao mesmo tempo. Olha, tenho que lembrar, o Brasil já tem mais de 500 anos. E em cada momento da história do nosso país, eclodiu, apareceu uma forma religiosa de origem africana. E é natural que algumas ajudaram a criar ou deram herança para criar outras religiões, porque elas aconteceram em momentos diferentes do tempo, principalmente as religiões de raiz banto. E vamos lembrar que foram 4 séculos de escravidão aqui no Brasil. E muitos africanos de diversas etnias foram trazidos para cá, como Yorubás, Fons, Maís, Haussás, Eués, Achantes, Congos, Quimbundos, Umbundos, Macuas, Lundas. Cada um desses grupos étnicos tinha a sua religião, a sua forma de se ligar, de se conectar e de cultuar o sagrado. Existem 2 correntes que se destacaram. A primeira é a dos Yorubás, que hoje a região da Yorubalândia compreende o que hoje seria parte da Nigéria, Benin e Togo. E a dos bantus, quando eu falo desse tronco banto, eu estou falando de muitos grupos étnicos, pessoal, tem muita etnia mesmo. Mas eu posso falar daquilo que eu já citei hoje, os umbundos, quimbundos e lundas fazem parte deste grande tronco banto. E esses, por sua vez, todo esse grupo banto, originalmente começou onde seria hoje o Congo, que hoje são 2 nações do Congo, a República do Congo e a República Democrática do Congo, e a nação de Angola. Então, onde estão esses países hoje é onde saiu esse núcleo do grupo banto está aí. Mas pega outros países como Guiné, Moçambique, parte da África do Sul, mas o principal é Congo e Angola. Os Yorubás formaram aqui no Brasil o Candomblé Nagô, ou Candomblé Queto, como preferir. E com eles vieram os orixás, olha só, os orixás aparecendo aí. E também com os orixás, com os Yorubás, veio uma forma muito rica de culto, muito bonita, muito majestosa. E existe explicação para isso, mas eu vou ter que fazer isso em um outro vídeo. Mas tem uma coisa interessante, os Yorubás chegaram aqui no Brasil escravizados entre mais ou menos, aproximadamente, tá pessoal, 1750 e 1850. Então foram mais ou menos 100 anos de escravizados Yorubás chegando no Brasil. Agora, os negros de origem banto foram aqueles que chegaram em maior quantidade, por maior tempo, e o principal, foi o primeiro grupo de escravizados a chegar aqui no Brasil. E é esse grupo étnico, esses grupos do tronco banto, é que tem tudo a ver com a nossa Umbanda. Os bantus tinham como Deus supremo Zambi e como divindades os inquices. Preste atenção, não eram orixás ainda. O povo banto cultuava inquices. Mas eles tinham uma coisa muito interessante. Eles tinham o costume de incorporar os antepassados, os ancestrais, para consultas. E tem mais uma coisa interessante. No dialeto quimbundo, ou no idioma quimbundo, como você preferir, já existia a palavra Umbanda. A palavra Umbanda tinha o significado de arte de curar. Agora, você quer mais um detalhe curioso? Os bantos, quando chegaram aqui no Brasil escravizados, eles já tinham a prática do sincretismo religioso, porque essas áreas de Congo e Angola, que antigamente era todo o reino do Congo, já tinha o catolicismo como religião oficial. Então, eles já costumavam a associar seus inquices, suas divindades, com os santos católicos. Daí você fala assim, Marcião, então fechou, tá? Eles faziam sincretismo religioso, incorporavam o espírito e já usavam a palavra Umbanda. Então tá aí, a Umbanda começou aí. A Umbanda começou mesmo em Angola ou no Congo, como preferir. É assim que é. Eu tenho que falar para você que não é bem assim que funciona.
Existem muitas diferenças no culto do sagrado desses antigos bantus, né? Originalmente falando aqui no século XVI, nos anos de 1500, e do que fazemos hoje. E eu ainda poderia citar mais semelhanças ainda. Aliás, tudo isso eu faço muito detalhadamente no curso de teologia, tá? Mas eu poderia citar ainda mais semelhanças para você, mas a verdade é que as diferenças são ainda maiores. Por isso não dá para cravar que a Umbanda veio de Angola, que ela começou em Angola. Mas o que nós podemos dizer, sem dúvida alguma, é que essa forma religiosa de Congo e Angola são as raízes ancestrais daquilo que vai se tornar Umbanda séculos depois. É natural que os bantus trouxessem aqui para o Brasil a sua forma de cultuar o sagrado de seus ancestrais. Mas chegando aqui no Brasil, eles encontraram dificuldades com coisas básicas, como conhecer os animais, minerais e plantas aqui da nossa terra, que eram elementos extremamente usados para a prática do culto religioso, de como os bantus praticavam a sua religiosidade. E quem foi que prestou essa caridade de passar essa sabedoria do que existia em nossas terras para esses pretos bantus, para esses africanos, os nossos povos indígenas? E assim, aquela religião que era originalmente bantu, puramente africana, sofre a sua grande primeira influência, que é a do culto indígena. E por favor, pessoal, devemos lembrar que aqui no Brasil existiram muito mais, mas ainda existem muitos povos indígenas diferentes, e cada um tem a sua forma de cultuar o sagrado, cada um tem a sua forma de religiosidade. Então é natural que cada povo, né, indígena contribuísse com uma herança, com uma influência diferente. E é por isso que em cada parte do Brasil, essa religiosidade bantu sofresse uma mudança diferente. Por quê? Porque foi influenciada por determinado grupo indígena. É por isso que existe muita influência indígena nas religiões afro-brasileiras. E dependendo de qual região do Brasil esta religião, esse culto afro-brasileiro se iniciou, é uma herança indígena diferente, é uma influência indígena diferente que esse culto recebe. E essa mistura de religiosidade africana, bantu e indígena deu origem a religiões como o toré, a pagelança e o catimbó jurema. Depois, né, e existe um porquê desse depois, surgiu o candomblé bantu ou candomblé Angola, e também, na sequência, o candomblé de caboclo. E galera, ainda tinha muito mais influência, né? Tinha a influência do catolicismo, da magia europeia. E quando eu falo magia europeia é uma coisa muito aberta, tem muita influência de várias formas de magia de toda a Europa. Mas claro que aquelas que mais influenciaram eram as práticas, poderia colocar aqui, mágicas, fetichistas do povo ibérico, ou seja, do povo de Portugal e da Espanha. E chegamos ao século XIX, né, gente? E o século XIX foi muito movimentado, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. E na metade do século XIX, nos anos de 1850 e pouquinho, surge a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E essa é uma história interessante, porque essa doutrina, direta e indiretamente, também vai influenciar algumas religiões de matriz africana. A cabula, outra religião de raiz bantu, surge também na segunda metade do século XIX e dizem que ela recebeu também influência da doutrina espírita. E a cabula originou-se na Bahia, mas espalhou-se por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E a cabula tem várias curiosidades, ainda vou fazer um vídeo sobre cabula, né? Mas uma delas é a palavra cambone ou cambono, que se origina na cabula, esse auxiliar dos trabalhos espirituais. Essa palavra começa a ser utilizada na cabula, pelo menos daquilo que nós temos de documentação histórica. Outra coisa interessante é que o sacerdote de cabula não era chamado de babalorixá, nem pai de santo, ele era chamado de embanda. Mas é importante dizer que a cabula era uma religião praticada nas matas fechadas,
longe dos olhares alheios, até para se proteger da perseguição forte que existia nessa época. E agora você vira para mim e fala: tá, eu posso confirmar agora, Márcio. A Umbanda realmente começou no Brasil, com os primeiros escravizados. Pois tudo que você falou valida isso, tudo que você falou confirma isso. E eu tenho que admitir que sim, todas as religiões que eu citei aqui de raiz banto usavam de incorporação, de culto à natureza, de conceito de Deus único com outras divindades, mas todas elas guardavam entre si diferenças de culto e diferenças na forma de ver e se conectar com o sagrado. Lembrando também que elas aconteceram em diferentes partes da linha do tempo e até por isso utilizavam nomes diferentes. E ainda na segunda metade do século XIX, na segunda metade dos anos 1800, olha quanta coisa aconteceu nessa época. Surgiu um movimento chamado de nagocentrismo, onde os orixás dos iorubás passaram por um processo de supervalorização, que muitos estudiosos de diversas partes do mundo vieram e escreveram, e começou um processo de supervalorização, a ponto que os orixás sentiam valor e os inquices começaram a perder credibilidade. Dessa forma, todos aqueles que praticavam religiões bantus e cultuavam inquices, como dava para você associar um inquice com um orixá, por exemplo, Lembá era Oxalá, e assim Dandalunda era Oxum, né? Gangazumba era Nanã. Então eles passaram a cultuar os nomes dos orixás. O culto era o mesmo, só os nomes que passaram a mudar. Eles passaram a cultuar orixás e adotaram os nomes dos orixás. Por isso que a gente tem muito hoje, muito orixá na Umbanda, que tem característica muito mais de inquice do que de orixá propriamente dito. O próprio orixá Exu na Umbanda, ele carrega muito mais características do inquice banto do que o orixá iorubá. É uma mistura. Então é importante a gente conhecer tudo isso. Mas olha que coisa interessante. Nas últimas décadas do século XIX, dos anos de 1800, aparece no Rio de Janeiro uma nova modalidade de religião africana, a macumba. E a macumba surgiu provavelmente de uma releitura da própria cabula, misturado também com outras influências africanas, todas bantus, é verdade. As diferenças mais clássicas entre cabula e macumba é que a cabula era realizada, os cultos aconteciam em matas fechadas. E já a macumba já era um culto urbano, porque acontecia dentro da capital federal, o Rio de Janeiro. E olha que coisa interessante que eu vou te dizer. Na macumba, também conhecida como macumba carioca, nós encontramos quase todos os elementos que nós vamos encontrar na Umbanda que se formaria depois. E também é dado como certo que a macumba teria seguido no século XX, ela não acabou a macumba para começar a Umbanda. Mesmo depois do surgimento daquilo que chamamos de Umbanda hoje, a macumba continuou, só que passou a se chamar Omolocô. E a macumba certamente teve muitos espaços de culto dentro do Rio de Janeiro. Mas como povo preto, ex-escravizado, né? Nós tínhamos acabado de passar pela abolição da escravatura. Esse povo oprimido, pobre, miserável, faminto, eles não conseguiam, os pretos não conseguiam trabalho, nem trabalho regular e muito menos digno. E como eles tinham essa prática religiosa que os brancos e os ricos gostavam e pagavam, eles acabaram se perdendo nessa condição de só querer cada vez mais dinheiro, né? Até o dinheiro tinha um objetivo nobre, que era sustentar, alimentar um grande grupo, uma grande família ou várias famílias, né? Mas as pessoas começaram a perder a mão. Muita gente perdeu a mão. Não significa que nós não tivemos pontos de macumba maravilhosos, que certamente tivemos, não há dúvida nenhuma disso. Mas a verdade é que muita gente não se corrompeu pelo dinheiro. Mas o problema é que essa prática religiosa ficou rotulada como uma coisa negativa. E é nesta época, na virada do século XX, né, no início dos anos 1900 agora, você percebe que macumba começa a adotar uma característica de coisa ruim,
de coisa negativa. Agora tem uma coisa muito interessante dentro da macumba, é que nós temos esses relatos, tá? Se são ou não verdadeiros, é que existia um caboclo chamado Caboclo Curuguçu, que ele anunciava que um novo movimento espiritual, um novo movimento religioso estava por se iniciar e que esse movimento viria pela mão, pela força também de um caboclo. E só para a gente entender o contexto final desses anos 1800 e o início dos anos 1900, na religião, muitos pretos livres, agora totalmente livres, eles eram proibidos de frequentar centros espíritas. E aqueles poucos que se permitiam a presença e até o trabalho espiritual na mesa, eventualmente eram expulsos por ter incorporado um caboclo, por ter incorporado um preto velho, que dentro da macumba já era comum, né? Olha que coisa. Eles eram expulsos acusados de baixo espiritismo. E daí você pode perguntar para mim, mas Márcio, por que o preto que tinha macumba ia no centro espírita? Olha, na minha modesta opinião, acredito que o preto tentava encontrar uma inserção na sociedade, né? Porque ele queria ser tratado como um igual, então era natural que ele procurasse uma prática dos brancos, para ele ser validado, para ele ser reconhecido. E isso obviamente não deu muito certo, mas também é certo que muitos pretos deixaram a macumba por estarem descontentes com as práticas desse culto afro-brasileiro. E aí chegamos ao famigerado 15 de novembro de 1908. Manifestando em um jovem de apenas 17 anos, o Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciava uma nova religião. E já na primeira sessão existe documento disso, tá, gente? Existem até entrevistas do Zélio, que é difícil, a própria família confirma isso, tá? Que desde a primeira sessão, que a primeira manifestação do Caboclo foi no dia 15 de novembro, na Federação Espírita do Rio de Janeiro, lá em Niterói, ok? No dia 16 de novembro foi a primeira sessão na casa do Zélio. E já nessa primeira sessão estavam presentes muitos pretos, que estavam órfãos de religião. Eles não eram aceitos nos centros espíritas e não queriam mais a macumba. E ali eles foram imediatamente integrados e fizeram parte, desde o começo dessa umbanda criada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Inclusive eles traziam elementos dos seus cultos da macumba, o uso do charuto pelo caboclo, da bebida, alguns adereços de roupas, que todos eles paulatinamente foram aprovados e permitidos pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. O que nunca aconteceu dentro da Tenda da Piedade, que é a primeira tenda que o Caboclo das Sete Encruzilhadas criou, não se permitia atabaques. E até hoje ninguém tem uma resposta para isso. E eu acredito que era para não chamar a atenção desnecessária da religião católica, que mandava muito na política da época. Uma outra curiosidade é que o Caboclo das Sete Encruzilhadas criou a Alabanda e não a Umbanda. E ele sempre explicava que a Alabanda, Alá era Deus, Banda somos nós. Então que Umbanda seria alguma coisa tipo Deus conosco ou nós com Deus, né? Mas aí o pessoal falava que esse termo Alá era muito estranho, que era muito esquisito, se não para trocar. E insistiram nisso por bons 2 ou 3 anos, até que o Caboclo trocou o nome de Alabanda por Umbanda. Essa é mais uma curiosidade. E galera, para essas e muitas outras informações e também curiosidades, nós estamos com as matrículas abertas para o curso Umbanda e Boa de Teologia. Teologia 2.0 reformulado, incrível. As pessoas estão elogiando demais. Eu tenho muita alegria de ter participado, de ter desenvolvido esse curso. Fiz com muito amor para você. Se você quer mais informações, entre em contato com o Newton Sombra pelo DDD 15 981 19 1061. Manda o seu WhatsApp ou o primeiro comentário fixo. E você pede para o Newton não só a ficha de matrícula, pede o bloco de aula gratuita. E lembra, galera, que tem muito benefício, inclusive lives exclusivas. E se por algum motivo você tiver que parar o curso, o que você pagou de mensalidade você não perde nada. Você poderá recuperar numa outra turma, mas aqui você é tratado como um ser humano. Como eu sempre falo, me dê a honra de ser o seu professor. Mas continuando o vídeo. E daí você lembra aquele jovem de 17 anos que eu falei, que recebeu a incorporação de um caboclo? Que tinha em sua casa, totalmente direcionada pelo caboclo, um altar católico, um rito espírita
e a incorporação de caboclos e pretos velhos, de entidades ancestrais da nossa terra, sem nada cobrar, recebendo o povo pobre e desvalido daquela região. E tem uma coisa que deve ser comentado, gente. Eu acredito que a chegada da Umbanda no plano terreno foi obra assim da espiritualidade. E a espiritualidade trouxe a Umbanda, tá, através de Zélio, para resolver vários problemas, tá? Primeiro, para corrigir as falhas e essas distorções que a macumba acabou criando, principalmente com relação à cobrança de trabalhos espirituais. E também para corrigir o erro dos centros espíritas, que através de um preconceito extremamente arrogante impedia que a prática espiritual fosse feita por todas as pessoas, inclusive os pobres e os pretos. Daí você fala assim, mas sabia que você ia falar isso. É Zélio que fundou a Umbanda, né? Era isso que você queria falar desde o começo do vídeo. E olha, pessoal, o que eu vou falar aqui agora é a primeira vez que eu falo aqui no canal, mas eu creio que depois de muito pensar, eu quero dividir isso com você. Eu acho que Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, eles fundaram um ideal que a gente chamou de Umbanda no início. Mas é nítido que aquilo que fazemos hoje pouco tem a ver com o que Zélio se iniciou. O que Zélio fazia era muito mais parecido com uma prática espírita, kardecista, do que com a Umbanda que nós praticamos hoje. E acho que a Umbanda chega para atender às necessidades de um povo oprimido, um povo desvalido, um povo que estava necessitado de ajuda e de consolo espiritual. E acho que a Umbanda foi muito eficiente. Essa Umbanda do Zélio foi muito eficiente e necessária nessa época. E tem uma coisa interessante, né? A Umbanda mudou muito desde Zélio. E é engraçado que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele falou sobre isso, que a Umbanda cresceria muito e mudaria muito. Ele fala isso, tem uma gravação que tem à disposição, tá? Que a gente encontra para baixar, inclusive. Mas o interessante é que eu considero muito mais o Zélio o ideal de caridade, que ele representa esse ideal de caridade, do que ele represente puramente a fundação da Umbanda. Eu acho que a gente pode marcar Zélio como aquele que, através dele, uma entidade usou o nome Umbanda, que nada tem a ver com a Umbanda, com o termo Umbanda usado em Angola. Isso que é interessante deixar claro, tá, gente? A gente tem um livro que são as religiões do Rio de Janeiro, de João do Rio, de 1906, se não me engano, esse livro. E o termo Umbanda, ele descreve muitas práticas religiosas do Rio de Janeiro, principalmente essas religiões afro, né? E o termo Umbanda não é encontrado em lugar nenhum desse livro. Eu acho que a palavra Umbanda foi cunhada assim, da forma que a gente usa hoje, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Acho que Zélio representa esse ideal da caridade, mas a verdade, eu acho que a Umbanda não é só uma religião fundada por Zélio e acabou. Pode até ter Zélio como fundador, mas a verdade é que a Umbanda foi uma religião forjada por outras religiões que vieram antes dela e por nomes importantíssimos, como Tata Tancredo, Benjamin Figueiredo, W.W. da Mata Silva, Leal de Souza, entre outros. E podemos entender a macumba como a mãe da Umbanda, e a cabula como a avó da nossa religião. As outras religiões de raiz banto que vieram antes delas, podemos considerar as ancestrais de nossa religião. Quanto aos homens, todos eles fizeram coisas muito boas e também cometeram erros. E agora chegou a hora de eu dividir o maior de todos os segredos com você, daquilo que eu guardo dentro de mim, que eu sigo, que eu acredito e que eu agradeço muito que foi passado, né, em essência, pelo Pai Benedito da Angola. Quem fundou ou como surgiu a Umbanda não é a mais importante das informações. Sim, a história é importante, mas ela sozinha não vale de muita coisa. O que realmente importa é aquilo que eu, você e todos os umbandistas estamos fazendo com a Umbanda e através da Umbanda. Toda religião existe para fazer a vida das pessoas uma vida melhor. E se nós conseguimos fazer isso através da espiritualidade, através da nossa religião, aí sim honraremos todos os homens e mulheres de hoje e do passado, que viveram e sofreram para passar adiante esse legado. E acima de tudo, honraremos os nossos guias e toda a espiritualidade superior. É por isso que eu não canso de falar, galera,
salve a nossa Umbanda, e salve a nossa Umbanda, né? Eu acho que é fundamental isso. E galera, eu acho que esse vídeo vale, né, o seu like e a sua inscrição. Clica no inscrever-se, ativa o sininho para receber sempre as notificações. Se você tem perguntas ou comentários, coloca nos comentários aqui do vídeo, escreve aqui nos comentários. E lembre-se que suas perguntas serão respondidas nos programas de segunda e quarta, os PTDs, ou na sexta-feira o seu comentário pode aparecer no Comentando Comentários. Galera, nosso espaço de membros está cada vez mais incrível, com entrevistas muito legais. O como fazer, temos publicado vídeos que estão dando muita visualização, inclusive está dando muito mais visualização que a quantidade de membros que tem no espaço. Então as pessoas estão reassistindo várias vezes o vídeo. E eu quero convidar você para um conteúdo que já está bem vasto e incrível por apenas R$ 7,99. Vai na página inicial do Umbanda de Boa, clica no Seja Membro, ou desce também no primeiro comentário fixo, vai estar lá Seja Membro e um link do lado. Clica e venha fazer parte da família Membros. A Umbanda mudou a minha vida, mas só quando eu aprendi isso. Tem que estudar. Eu sou o professor Márcio Caim, há mais de 10 anos no canal Umbanda de Boa, levando informação gratuita de Umbanda. E estou há muito mais de 10 anos como professor da religião. E convido você para o nosso curso de Umbanda de Teologia, Teologia 2.0, reformulado, falando tudo sobre Umbanda, galera. A gente vai falar desde a Umbanda antes da Umbanda e de tudo que se pratica tanto no terreiro que eu dirijo, quanto nos outros terreiros. E olha, esses aqui são os benefícios que você tem. Olha, e você ter o professor respondendo você por WhatsApp e plataforma e lives exclusivas é só aqui. Eu desafio você a mandar um WhatsApp para esse número aqui, DDD 15 981191061, e o Newton Sombra vai ter o maior prazer em não só mandar ficha de matrícula, mandar o conteúdo do curso todo, mas também um bloco de aula gratuita. Esse curso mudou a minha vida. Troquei meus medos por conhecimento de qualidade e confiança. Não pense duas vezes. Faça. Galera, aqui é só benefício, tudo porque respeitamos você e tratamos você como da nossa família. Como sempre eu peço, me dê a honra de ser o seu professor. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao Pai Oxalá, com todos os orixás, todos os inquices, todos os voduns, todas as divindades dos povos africanos, que abençoe a pessoa que assiste esse vídeo, que quebre o mal e traga a ela saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá.